Hoje, dando continuidade às soluções RTEC que nós começamos a semana passada, hoje falaremos sobre o tema filtragem. E na próxima terça-feira sobre microaspersão e aspersão. Então, hoje é sobre filtragem. Qual que é o objetivo do treinamento? É compreender os princípios da filtragem para irrigação localizada e as especificidades dos diferentes tipos de água, tá? O que que cada tipo de água, cada fonte pode conter para a gente tentar fazer com que consiga filtrar essa água. Explicar os princípios para uma escolha correta do sistema de filtragem. Também, por último, apresentar os nossos produtos que nós temos no nosso catálogo e explicar os conceitos básicos para uma utilização correta dos nossos produtos. Então, a filtragem, o que que ela é? Ela é o componente fundamental na irrigação localizada, pessoal. Aonde a gente usa o sistema de filtragem, pessoal? O- A filtragem, ela é principalmente utilizada em irrigação por gotejamento. O que nos interessa é que não haja oclusão e entupimento do nosso gotejador, tá? Então, emissores de baixíssima vazão, de meio até 4 litros por hora, e também utilizada na microaspersão, com os microaspersores, com bocais, né? Os micros variam de 8, de 0,8 a 2, 2,5. Então, o correto é a gente colocar um filtro para não ter que ficar tendo trabalho operacional de ficar sacando o microaspersor, desentupindo. Isso aí é uma mão de obra desnecessária quando a gente tem a filtragem. Por que filtrar água em microirrigação? Para proteger contra entupimentos gotejadores, né? E os bocais no microaspersor. Aqui que começa toda vamos falar assim, a lógica da filtragem. Nós só vamos conseguir filtrar, pessoal, quando nós tivermos sujidade, né, de origem física e biológica, tá? Química e biológica, quando são elementos muito pequenos, aí nós temos que trabalhar com tratamento químico. Então, via de regra, tudo que for de natureza física ou biológica, que for macroalgas, que são normalmente organismos filamentosos, com a filtragem, tá? A gente consegue fazer uma boa limpeza dessa água. Então, cascalho, areia, lodo, argila e algas, nós conseguimos fazer a filtragem e fazer com que essa água chegue com boa qualidade para a nossa irrigação. Caso nós tenhamos, vamos falar, substâncias químicas presentes na água, como ferro, manganês, calcário, pode ser magnésio, o que mais? Normalmente esse é o calcário, que é o cálcio, que é onde vai dar mais problemas. E a biológica são bactérias, microalgas e protozoários, que são muito pequenos para a gente conseguir fazer a captura deles. Aí só com tratamento químico, tá? O ferro normalmente tem que oxidá-lo com peróxido de hidrogênio, o ferro e o manganês. O calcário tem que trabalhar com diminuir a acidez da água, trabalhar talvez com fósforo para dar reação. Então, quando é química, a filtragem ela não vem a ser eficiente. Muitas vezes a água ela é limpa, parece uma água limpa, ela não tem turbidez, mas quando você manda fazer análise dessa água, que é esta parte aqui, ó,
aí começa a complicar um pouco a história. Então, uma irrigação que você vai investir milhares e milhares de reais, muitas vezes, até a casa dos milhões de reais, se você não fizer uma análise física, química e também biológica, você pode ter surpresas no futuro. Tá? Então, uma análise dessas para um projeto de milhares de reais, ela não vai representar, né, 0,0 alguma coisa por cento do seu projeto. E aqui ele me dá os parâmetros. Então, o que que eu falei aqui atrás? Aqui, né? Então, quando eu tenho cascalho, areia, lodo, argila, algas, é física e alga é biológica. Eu tenho as fontes aqui, que logo mais vou falar sobre elas, e aqui eu tenho a análise. Então, análise aqui, o parâmetro físico. Esses parâmetros aqui eu consigo filtrar com filtro. Esses e os biológicos aqui. Já os químicos, pessoal, esse aqui a gente não consegue filtrar, tá? Então, o que que eu vou hoje focar é sobre a filtragem para os parâmetros físicos. Para os parâmetros químicos, muitas vezes é tratamento na água. E não é só a filtragem que vai resolver. Você tem que fazer a filtragem mais o tratamento dessa água. Então, a água ela pode vir de várias fontes, né? De poço, de rio, de reservatórios, de lagos, de tanques e de rios com bastante correnteza, né? Corredeira que traz outros sedimentos. Para a gente classificar uma água, se ela é boa, se ela é média, se ela é baixa ou se ela é péssima ou ruim, quem define é esta sigla aqui, Total de Sólidos Suspensos, ou TSS. Então, ele hoje, para filtragem, ele é o parâmetro mais fácil para a gente identificar essa qualidade da água. E esse TSS, ele vem aqui na análise, tá? Então, ele está aqui, ó. Pa- Total de sólidos suspensos. A análise, ela vai te dar se ele está... Normalmente, a análise é em miligramas por litro. Isso aqui é ppm, tá, pessoal? Miligramas por litro equivale a 1 ppm. Então, menos de 50 ppm, de 50 a 100 e mais de 100. Então, este aqui é um dos parâmetros de maior importância para a nossa filtragem de água. Então, total de sólidos suspensos menor que 50 ppm é uma água de qualidade boa. É uma água de poço na ausência de ferro, manganês e cálcio, tá? Não é só ferro e cálcio também. Então, é uma filtragem básica resolve. Um filtro de tela ou, se tiver muita areia, com um filtro de ciclone, que eu vou falar sobre todos eles logo mais. Se o teor de sólido suspenso estiver entre 50 a 100 ppm, essa aí é uma água de qualidade média. Se tiver de 100 a 150 ppm, é a qualidade baixa, que aí já tem bastante sujidade nessa água. E se for de 150 a 200, é uma água de qualidade ruim, tá? Então, é, é água normalmente muito turva, que vem muita matéria orgânica junto. Então, essa água aí é uma água que tem que ser feito filtragens normalmente superdimensionadas. Tá? Eu vou explicar logo mais o que que é uma filtragem superdimensionada. Então, aquilo que a gente viu da água média, baixa ou péssima, ele se resume aqui, ó. Então, aqui eu tenho um filtro de areia. Esse aqui é o filtro de areia, fabricação da RTEC, de câmara dupla.
Depois vou falar sobre o produto, mas eu vou falar sobre o princípio do funcionamento. A vazão dele vai variar de acordo com a qualidade da água. Então, muitas vezes, eu quero um filtro de 3 polegadas de 60 metros cúbicos hora, de 60 mil litros hora, tá? O que que acontece? Isso aqui é a vazão máxima desse filtro. Aí, o que a gente tem que saber é a qualidade da nossa água. Essa vazão máxima, se for aquela água de qualidade boa lá, a primeira, essa aqui, ó, água de rua, água de poço, uma água praticamente, se não tiver ferro e manganês, uma água de poço, né? A qualidade boa. Mas, normalmente, quando a gente vai usar um filtro desse, a gente vai querer trabalhar com uma água normalmente de qualidade média para baixo, ó. Então, essa vazão que era de 60 metros cúbicos hora nesse filtro de 3, se eu trabalhar com uma água de qualidade média, a vazão recomendada é 40 metros cúbicos por hora. Se ela for uma qualidade pobre, 25. Se ela for muito pobre, aquela ruim, uma água turva, ela cai para 20 metros cúbicos hora. Então, não é necessariamente só o diâmetro da entrada e da saída do filtro, tá? Que vai definir a vazão dele. Fora os diâmetros de entrada e saída, quem vai definir é a qualidade da água. Então, a filtragem, ela tem a maior relação dela é com a qualidade da água. E a qualidade a gente consegue parametrizar através de uma análise que eu mostrei para vocês. E aqui a gente tem a utilização em função da qualidade dela. Fazendo isso, nós não vamos errar. Não vamos errar na venda, não vamos errar no projeto, não vamos errar no funcionamento, tá? Então, tem que ser observado essas recomendaçõezinhas aqui, que muitas vezes a gente se baseia só sempre na vazão máxima. Quanto que é? 60? Então, não, 60 metros cúbicos é se a água for limpa. Se ela for começar a ser suja, ele vai caindo, ó, de 40, 25, 20. Essa informação a gente tem na página 61 no nosso catálogo 2025. Aqui são os tipos de filtragem em função das impurezas. Então, nós temos impurezas tipo areia e pedrisco, que é uma natureza física, o limo e algas, que são naturezas orgânicas, e o ferro e os carbonatos, né, que são os cálcios, e o manganês, magnésio, que são natureza química. Essa eu coloco em vermelho porque essa a gente não consegue filtrar, só com tratamento químico de fato. E aqui, ó, as impurezas vão determinar normalmente o tipo de filtragem que eu vou usar. Então, eu tenho o hidrociclone, que é para areias, é um separador, ele não é exatamente um filtro, é um separador de areia da água. O filtro de areia, esse sim é um filtro quando aonde o elemento filtrante dele é a areia, tá? Então ele é recomendado, é excelente para filtrar algas e limos. Ele segura toda essa matéria orgânica. Aí nós temos os filtros de discos, que também servem para filtrar algas, alguma coisa nesse sentido, e de natureza física. E o filtro de tela, que é somente para filtragem de natureza física. O que que é natureza física? É areia, pedriscos, folhas, alguma coisa nesse sentido assim. Então, aqui estão eles, né? O filtro de areia, o filtro de discos e o filtro em tela. E aqui o hidrociclone, que na verdade ele não é um filtro, é um separador de partículas. Então, eu vou falar rapidamente sobre cada um. O hidrociclone aqui, é, ele não possui elemento filtrante, então ele não é um filtro, mas ele é um separador centrífugo. Ele vai fazer o quê? Ele vai separar a areia da água. Como? A água entra por aqui, sofre pela força centrífuga aqui, um aumento de velocidade, tá? O pesado vai contra a parede e desce, e o leve sobe, que no caso é a água. Então, é aqui, ó. Ele funciona dessa forma. A entrada lateral, ele faz este movimento aqui, onde a areia vai sendo depositada aqui, os pedriscos, e a água sai aqui em cima.
Ele vai funcionar só com areia, pedriscos, não com argila, pessoal. Argila e siltes, não. Aí tem que ser outras formas de filtragem, tá? Aqui é uma instalação típica, né? Numa água de poço. Aqui está o bombeador. Aqui está o bombeador. Ele bombeia aqui, faz a separação, a água sai aqui e logo para frente ele vai ter o quê? Um filtro em tela de segurança. Então, a areia que escapou daqui, o filtro vai segurá-la aqui, tá? Então, um hidrociclone sempre é aconselhável montar com o filtro de segurança, que daí é um filtro em tela. Novamente aqui outra instalação, a água sobe aqui, ela entra na lateral, sai e eles colocaram dois filtros em tela nesse sistema aqui. Tá? Então, aí a gente faz o que for necessário para tirar a areia que está vindo junto com essa água aqui. E agora, segundo item que é, de fato, filtragem, é o filtro de areia. Como é que o filtro de areia funciona? Basicamente, é um tambor onde ele tem um fundo falso e um separador nesse fundo, que são esses elementos aqui que nós chamamos de crepinas. Qual que é a função da crepina? Aqui dentro vai estar carregado de areia, tá? Não pode ser uma areia muito fina, tem que ser uma areia média a grossa, aonde a água vai entrar pelo lado de cima. Aqui ele vai ter um difusor, a água vai para todos os lados aqui dentro e começa a descer, né? Seguir a lei da gravidade, ela desce, ela passa pelas crepinas, que pensa um sininho, né? Parece um sino invertido, que ele é cheio de ranhuras. Então, cada ranhura dessas tem uma largura de 0,6 milímetros. Então, a água vai passar por por essas ranhuras e as sujeiras vão ficar todas parada aqui nesta carga de areia. Então, a água passa, desce e dá continuidade aqui pelo lado de baixo. Então, a gente fala que ela é uma filtração profunda, tá? Então, aqui o que está em suspensão, ele vai sendo capturado pela areia e aqui está a água filtrada. Porém, vocês imaginem que isso aqui vai começar a encher de sujidade. O que que a gente precisa fazer neste caso? Precisamos fazer uma lavagem. Então, nós vamos lavar a areia. A gente chama de retrolavagem. O que que é a retrolavagem? Eu vou inverter o fluxo aonde a água estava saindo aqui limpa, que ela está indo para a irrigação. Esses filtros sempre trabalham em conjunto, em dois, um ao lado do outro. Então, aí eu vou mudar o fluxo. A água que estava saindo aqui, estava indo para a irrigação, ela está ligada com é, um, um tubo manifold, que a gente chama, que é um comunicante, com outro filtro aqui do lado. Então, a água que está entrando aqui, eu corto o fluxo e abro uma válvula que vai entrar em contato com a atmosfera ou um dreno aqui em cima. A hora que eu faço isso, a pressão aqui vai ser inversa. Então, a água que estava saindo aqui estava saindo neste filtro e no próximo filtro. Então, a que está saindo no próximo filtro, ela vai entrar neste aqui, vai fazer toda essa massa aqui, revirar ela, tira a sujeira e manda por aqui. Então, essa operação é chamada de retrolavagem. Parece uma operação complicada, mas não é. Ela é extremamente fácil. É só um jogo de válvula, aonde está entrando e onde está saindo, tá? Então, onde está entrando, você mudou o sentido dessa válvula. Em vez dela estar entrando água aqui, ela bloqueia a válvula
e abre esse filtro para a atmosfera, vai haver essa retrolavagem e ela é feita em função do tempo, tá, de funcionamento, ou você colocar um pré-sosstato que, quando ele der um diferencial acima de 5, 6 MCA, ele executa automaticamente a retrolavagem. Então, corpo em metal, aqui onde é a drenagem, areia, a água entra, tá? Ela entra aqui nos dois, tá? Trabalhando. Eu vou fazer a retrolavagem. Esta válvula aqui da direita, eu abro ela para descarga. A água está entrando no 1, passa pelo manifold, vai para o filtro 2 e manda essa sujeira fora, tá? E para frente nós temos que colocar sempre também um filtro de segurança, tá? Então, tanto o hidrociclone, que é para tirar a areia da água, como o filtro de areia, que é para eliminar as algas da água, para frente desses conjuntos sempre tem que ser instalado um filtro de segurança. Normalmente é um filtro em tela. Nós temos também os filtros de areia câmara dupla. Ele realiza o mesmo trabalho do anterior, só que, porém, em uma unidade só. O que que é essa unidade só? Ele são duas câmaras separadas por uma chapa de aço internamente, onde, quando as duas válvulas estão abertas, está havendo a filtragem e a água está indo para a irrigação. Quando eu quero fazer a retrolavagem, eu aciono a válvula do que eu quero retrolavar, ele vai fazer essa água aí para o dreno e a água que está passando aqui embaixo, ela vai se comunicar e fazer a lavagem da minha areia nessa câmara e jogar essa água fora. Então, ele funciona semelhante ao de câmara simples, só que ele é mais, digamos, mais versátil e ele cabe em lugares menores. Então, é uma solução para normalmente pequenas e médias irrigações. Mais pequenas irrigações, é uma solução bem inteligente. O próximo sistema são os filtros de tela e os filtros de disco. Tanto o filtro de tela como o disco, também nós vamos ter a água aqui, vamos ter o elemento filtrante, pode ser a tela ou o disco, e depois a água filtrada. O elemento filtrante, ele apresenta, né, furos ou canais calibrados. Normalmente o corpo é em polipropileno, poliamida, né, que é plástico. O de tela, o que que é? A massa filtrante dele é uma malha de aço inoxidável ou de plástico. E o filtro em discos, como o nome já próprio diz, são uma pilha de disquinhos ranhurados e bem comprimidos um contra o outro e apertados, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Então, o filtro de tela, como é que ele funciona? O fluxo dele é sempre assim: a água, ela vai entrar por dentro da malha, tá? Por aqui, ó. Vai capturar as impurezas no lado interno da malha e vai dar continuidade pelo lado externo, né, onde vai estar dentro do corpo aqui da tampa, e o fluxo da água vai continuar. É, a gente fala que o filtro em tela, ele é uma filtragem exclusivamente bidimensional, tá, pessoal? Então, o que que é bidimensional? A largura e o comprimento. Ele não é um filtro de profundidade. Como ele não é um filtro de profundidade, ele é recomendado só para, não para matéria orgânica, tá? Só para material particulado, como areia, pedriscos, esse tipo de material. E aí, nós temos o filtro em discos. O filtro em disco, o fluxo da água impacta a malha de fora aqui para dentro. Então, a sujeira vai ficar depositada toda aqui fora.
A gente chama que ele é uma filtragem tridimensional, pessoal. Por quê? Porque ele tem uma profundidade que ele vai atravessar. E como o desenho dos discos são desenhos desencontrados, então ele vai formando estas, vamos falar, essas ranhurinhas, essas canaletinhas internamente lá, ó. Então, vai formando diversas canaletas com formatos diferentes. E ele, o que que ocorre quando ele é tridimensional nesse caso? Ele vai capturar também a matéria orgânica, porque a matéria orgânica, normalmente, as algas, elas são filamentosas, elas são pequenos filamentos. E aqui os filamentos, então, eles vão ficar presos nessas ranhuras. Então, por isso que a gente fala que ele é uma filtragem tridimensional. Vocês pensem, no filtro de tela não vai acontecer isso. Ele não tem profundidade. Então, se a alga consegue escapar pelo orifício aqui, ela vai dar continuidade. No filtro de discos, não. Ela pode escapar desse ponto nesse, mas ela vai ficar presa em algum lugar próximo, tá? Então, só que ele é apenas 10 milímetros, né? 1 centímetro somente a profundidade. Então, ele seria uma imitação menor de um filtro de areia, tá? Então, por isso que a gente fala que pode filtrar também material orgânico, mas desde que seja uma carga pequena, que você consiga fazer essa lavagem de tempos em tempos rápida, para que não obstrua o filtro, como vocês vão ver em umas fotos aí para frente. Então, o filtro de discos também pode ser usado para matéria orgânica. Isso que é importante saber. Só que onde tem pouca matéria orgânica. Aonde a gente tem muita matéria orgânica na água, tem que ser filtro de areia, pessoal. E aí tem uma versão mais avançada do filtro de discos, que é o Rotodisc. O que que ele é? Ele vem na entrada do fluxo da água aqui, ele tem um defletor. O que que é um defletor? É uma espécie de vamos falar de aletas, né? São aletadas com um ângulo aí em torno dos seus 45 graus, pouco mais, que faz com que a água entre sempre em sentido de vórtex. O que que acontece com isso? Uma parte da sujeira vai ser arremessada contra a tampa. Aí a água vai ter mais, vamos falar assim, mais área para conseguir passar pelo elemento. Mas mesmo assim, o que que acontece? Ele vai aumentar o tempo entre uma retrolavagem ou lavagem e outra. Mas isso aqui não vai impedir com que o filtro pelo tempo vá entupindo também, tá? Então, eles vão falar, ele vai retardar, né, a oclusão do filtro. Então, você vai ganhar mais tempo em relação a não ter o defletor. Agora, como é que a gente faz para escolher o filtro para o sistema que a gente tem que está planejando? Então, o grau de filtragem, se ele é gotejador por taliças, né, o P1, P5 e tape, ou se ele é o multissazonal. O multissazonal nós temos que ter mais atenção, tá, pessoal? Por quê? Porque ele vai durar muito mais tempo em campo. Então tem que ser uma filtragem realmente mais eficiente. Isso não quer dizer que um P1, P5 e tape não tem que ter filtragem, tem que ter também. Mas o multibar F, o multibar C, o Júnior, você tem que prestar mais atenção na filtragem. Nós temos o primeiro parâmetro, é a malha de filtragem, que via de regra, o estándar nosso da RTEC e dos concorrentes é o de 120 mesh. É o elemento na cor vermelha, o elemento vermelho, os discos vermelho ou a tela, os espaços em vermelho também. O que que é o mesh? Mesh é o número de passagens por polegada.
Então, se ele tem 120 mesh, em uma polegada, tá? Aqui, ele vai ter 120 passagens. E cada passagem dessas vai ter um diâmetro mínimo em 130 microns, tá? Lembra que eu falei lá na apresentação passada sobre os microns, o que que é, né? Que é o milésimo do milímetro, né? Então, ele vai ter uma passagem de 130 microns e 120 passagens por polegada. Esse aqui é o parâmetro que a gente trabalha aqui no Brasil, é o de 120 mesh. E agora, o modelo é de acordo com a qualidade e o tipo da água. Então, a gente volta lá no começo que a gente falou. Em função da nossa fonte, se é um poço, né? O que que um poço pode trazer de surpresas? Areia, calcário, ferro, manganês. Opa, calcário, ferro e manganês não tem possibilidade de filtrar, tá? Se eu tiver um lago e um reservatório, o que que pode vir? Algas, lodo, argila, solos orgânicos. Ó, uma água de um lago, de um reservatório, né, de barragens, é uma água que dá, ó, tudo isso aqui, ó, alga, lodo, argila e sólidos orgânicos, basicamente, isso aí é tudo de natureza física ou orgânica. Então, a gente consegue ter uma boa eficácia na filtragem. Rio. O que que vem em rio? Normalmente areia, né, dispersa, sólidos orgânicos. Também dá para filtrar perfeitamente, vão ter uma água de boa qualidade. E o rio, onde é muito caudaloso, que vem muito material disperso, né? Quer seja areia, ou pode vir com lodo, né? Os canais, né? Argila, sólidos orgânicos, também a gente consegue ter uma boa eficácia na filtragem. Então, é muito interessante isso, né? Uma água limpa igual um poço, muitas vezes ela pode nos ocasionar no futuro mais problemas do que uma água, digamos, de um reservatório, de um rio, aonde a gente conseguiu fazer uma captura maior de todas as partículas suspensas físicas, né? Porque a química, ela vem dispersa dentro da água, em parte por milhão, mas ela vai agregando. E o sistema de gotejamento, ele muitas vezes lá nas passagens, o ferro vai agregando, o calcário principalmente. Vem muita gente, pessoal, reclamar de, tá entupindo, a gente seca, abre o gotejador, tá tudo cheio de calcário, tudo cheio de incrustação. Aí, depois que acontece isso, é um problema sério, gente. É só com ácidos, é, oxidando também a água, mas aí começa a tornar-se meio complicado, tá? Então, a água que parece a melhor, que seria a de poço, se ela trouxer essa surpresa aqui, o ferro ou os carbonatos, aí melhor seria pegar água de um rio até de um reservatório, tá? Que você fazendo uma boa filtragem, a tendência é você ter menos problemas para o futuro. Aqui é as sugestões, tá? Então, uma água de poço aqui. É, essa qualidade boa, média ou baixa é em cima do teor de sólidos totais, né? De sólidos suspensos que eu passei aquela tabelinha lá, né? De 50 a 100, de 100 a 150. Então, ó, uma água de poço boa, não tendo, tá? Ferro e manganês, um filtro de tela ou um filtro de disco já resolve. Normalmente o filtro de tela resolve de boa. Qualidade média, o que que é média? Média é que deve estar vindo areia junto, tá? Então, o quê? Um filtro hidrociclone mais um filtro de disco superdimensionado. Eu já vou falar sobre o que que é superdimensionado. Ou uma qualidade baixa, onde aí vem bastante sólido suspenso. Aí sim, um filtro de ciclone, mais um filtro automático de tela ou em discos, tá? O que a gente tem e eventualmente um tratamento químico, tá? Onde você tiver um ferro, um carbonato, você tentar dar uma reduzida nisso. Então, aqui são
o que tem disponível para poço. Agora, para lagos, reservatórios, tanques, onde tem muita alga, lodo, argila, sólidos orgânicos, ó, ele já nem fala em qualidade boa, já começa da média. Um filtro de tela automático, tá? Qualidade baixa, filtro de disco automático. E qualidade de água ruim, um filtro de areia automático, tá? Quando a gente fala filtro de areia automático, sempre após o filtro de areia, nós teremos um filtro de segurança, normalmente um filtro em tela. Então, aqui tem o filtro de areia, tem os filtros em discos, filtro em tela e aqui os filtros em discos. Água de rio, tá? Ou de canais. Se for uma qualidade média, um disco automático superdimensionado. Se for uma qualidade baixa, um filtro de areia automático. Uma qualidade ruim, um filtro automático superdimensionado. É aquilo que eu dei o exemplo lá no começo, lembra? De um filtro, o nominal é 60, mas se for uma qualidade ruim, vai ser 20 metros cúbicos por hora. Por quê? Para demorar mais tempo para esta água passar por dentro de toda aquela carga de areia, para com que haja uma captura mais eficiente das impurezas, tá? Então, a gente chama, o rio aqui pode vir areia e sólidos orgânicos, ou pode vir também areia, lodo, né? Argila, tá? Então, rio tem, e o rio também varia com a estação, né, pessoal? Estação seca ele apresenta uma água, estação chuvosa outra água. Então, é bom fazer uma análise sempre na pior situação que está o rio. Ou nas duas, né? Na seca e depois, quando estiver mais caudaloso, para ver o que ele está trazendo junto. Como é que a gente sabe quando precisa ser limpo o elemento do filtro? Então, todo filtro Irritec, ele vem um ponto em cima do tubo de entrada e do tubo de saída, é um ponto com uma rosca 1/4, ele não é perfurado nesses aqui, para você fazer um pequeno furo de uma broca de uns 4, 5 milímetros, e se quiser instalar um manômetro. Então, você pode instalar um manômetro aqui na entrada e um outro manômetro na saída. Então, quando os manômetros indicam a mesma pressão, o filtro está limpo. A pressão está dentro do que foi projetado. Mas, quando nós temos essa situação, uma entrada, aqui está 3,5 kg, e uma saída, 1 kg, tá? Então, eles não indicam a mesma pressão. E nesse caso, está muito diferente a pressão. O filtro, nesse caso, está muito sujo, tá? Então, que vai acontecer? Nós não vamos ter uniformidade, tá? Porque se está faltando pressão, vai estar faltando vazão também. Então, vai ter um lugar gotejando mais, outro lugar gotejando menos, não vai ficar bacana o nosso sistema. E com um detalhe, ele chega ao ponto que, se a pressão cessar aqui, pode acontecer algum acidente no corpo ou na tampa desse filtro, tá? Então a gente sempre tem que manter os filtros limpos. Isso aqui acontece quando a gente trabalha com uma água de baixa ou de péssima qualidade, pessoal. Então, o filtro entope, né, muitas vezes ao dia, vai perdendo pressão, aí tem que parar o sistema, limpar. Isso aí é bastante trabalhoso no dia a dia. A gente tem que tentar evitar essa situação aí. Então, a gente tem que ter um filtro que possa irrigar muitas horas sem entupir. Como é que faz nesse caso? Normalmente, a gente faz associação dos filtros em paralelo. Então, a gente vai somar a capacidade de vazão máxima de cada um. Vamos falar um filtro de 3. Você vai pegar no catálogo, a vazão unitária máxima dele é 50 metros cúbicos hora. Então,
Se eu fizer dois em paralelo, eu vou ter uma capacidade teórica de 100 metros cúbicos hora. Então, digamos que esse fluxo meu aqui seja 30 metros cúbicos hora. Então, ele está superdimensionado 3 vezes a mais a capacidade nominal do filtro. Então, ele vai demorar mais tempo, tá? Para com que ele haja entupimento de todos os filtros. E nesse caso aqui, a gente consegue fazer lavagens individuais também, tá? Esse aqui é um sistema manual, não é com válvulas, retrovagem, não é automático, onde a lavagem você vai fechar os dois registros da entrada e da saída, você vai lavar esse filtro, você fecha, depois você vem lavar o outro filtro vizinho aqui, tá? Mas sempre que a gente puder, sempre fazer a capacidade de filtragem dele o dobro ou o triplo do que é a capacidade nominal que é dado em catálogo. A gente chama a estratégia oversized, que é superdimensionada. E aí, se você não quiser se incomodar, ter mão de obra de ficar limpando, você pode automatizar. Existem painéis controladores, um deles emite sinal para as válvulas, e as válvulas fazem toda a retrolavagem automaticamente. Pode ser utilizado em filtros de areia e também em filtro de discos que sejam, os filtros permitem automação, automatização, que eu vou falar logo mais para vocês. Então, todos os elementos aqui têm para escolher um filtro. O grau, que tem a ver com o modelo do emissor, o modelo, né? Qualidade, tipo de água, a vazão, tá? Os catálogos sempre indicam a vazão máxima expresso em metro cúbico. Não é porque tem a vazão máxima que nós vamos trabalhar no máximo. A filtragem não funciona assim. A gente sempre tem que superdimensionar. E a superfície filtrante, tá? Essa informação, ela vai indicar o quê? A quantidade de sujeira que o filtro pode suportar antes de entupir completamente. Ela é expressa em centímetros quadrados, ou seja, ela é em área, né? Aqui nós temos os nossos modelos. A gente tem uma linha bastante completa de filtros. Pode ver, isso aqui são todos, eles podem ser filtros de areia, filtros de discos e filtros em tela. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso, ó. Então, a gente vai desde o filtro de 1 polegada, que é o YCV, com uma área de filtragem de 100 centímetros quadrados, só para a gente parametrizar. 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Perfeito, pessoal? Então, a gente sai de uma área de 100 centímetros até os filtros de 4 polegadas, que vão a 3.700 centímetros quadrados, e até filtros de 8 polegadas, com áreas de 6.000 centímetros quadrados. É quase 60% de 1 metro quadrado, sabe? Então, são áreas, desde áreas muito pequenas até áreas bem superdimensionadas. Então, aumentar o tamanho do filtro não aumenta somente o fluxo, mas também a superfície filtrante, tá? Para quê? Água de baixa ou péssima qualidade, a gente vai conseguir ter um tempo maior de funcionamento até necessitar fazer a próxima retrolavagem. E aqui, a RTEC disponibiliza os sistemas de filtragem, os filtros e os painéis controladores já completos com válvulas solenoides para ativação das válvulas de retrolavagem. Já vem todo o material praticamente assemblado, já vem pronto. É ligar nos conexões de pressão, né, de vazão, fazer uma ligação rápida aqui, nas solenoides, e colocar para funcionar. Agora, falar sobre os nossos produtos. O primeiro, tomar uma aguinha.
A primeira linha com qual a RTEC é muito conhecida há muitos e muitos anos são os nossos filtros plásticos, que a gente tem uma linha bem diversa, tá? Então, nós temos inicialmente os filtros em tela, tá? Três modelos em discos, em tela poliéster ou em tela aço inox. Fechamento pode ser com abraçadeira ou pode ser com aquela rosca, aquela porca de rosca. São os modelos que a gente chama os filtros em Y. Por quê? Ele forma um Y, tá, pessoal? Se você tombar ele para o lado, você vai ver que ele se assemelha a um Y. Tem a pressão máxima de 10 bar a 20 graus para o modelo YCV, YDV e YEV. E de 8 bar para os modelos maiores. Dispomos deles com 120 mesh, sempre 120 mesh. E aqui é o gráfico onde tem a perda de carga em função da vazão do filtro. Então, nós temos a série dos filtros de 3 quartos a 2 polegadas deste lado e da série de 2 e 3 polegadas as perdas de carga desse lado aqui. Aqui é um guia para deixar mais claro, tá? Então, o modelo YCV e o YDV, a gente tem eles no modelo de 3 quartos e de 1 polegada. Vazão máxima 5 metros cúbicos. Mas lembra que eu falei para vocês que a gente não pode trabalhar com essa vazão como sendo a vazão do sistema. Ela é a vazão do filtro com água boa, água de torneira. Então, o ideal é sempre superdimensionar a filtragem. Se eu tenho 5 metros cúbicos de vazão de fluxo, o ideal é eu trabalhar com uma filtragem de vazão de 10 metros cúbicos. Por quê? Eu vou ter maior área filtrante, eu vou demorar mais tempo para realizar a limpeza no filtro. Então, 3 quartos YCV, YDV. Aí temos o modelo de 1,5, o YFV, e o de 2 polegadas também. Este modelo aqui é um dos filtros mais vendidos nosso, o de 1,5 e de 2 polegadas, que ele se encaixa em praticamente 80% de todos os projetos de pequenas irrigações. Por quê? Aqui está, ó, é um para vazão máxima de 20 metros cúbicos. Os projetos pequenos, de irrigações pequenas, em estufas, em hortaliças, normalmente é uma vazão para o tubo de 50 milímetros, ou mangueira de 1,5, que é de 10 metros cúbicos hora. Então ele encaixa perfeito, ó. Como a vazão máxima dele é 20 e nós vamos trabalhar com fluxo de 10, nós estamos trabalhando nele superdimensionado. É aquilo que eu falei para vocês, sempre trabalhar superdimensionando a filtragem. E aí nós temos filtros maiores, o de 2 polegadas e 3, que é o modelo, apesar que nós temos só o modelo de 2 e 3 YHG, este modelo aqui, tá? Esse aqui nós não trazemos para o Brasil esse modelo aqui, o YGG e YGF, só o YHG e YHF, que é ou com braçadeira ou fechado com rosca. Mas aí já aumenta. Vai vazão de 25 metros cúbicos se for o de duas e vazão de 50 metros cúbicos se for o de três. Quais são as recomendações? Ó, os modelos menores, o YCV, YDV, YV, é pequenas irrigações para tanques, muitas vezes para tanque de pulverização, irrigações de paisagismo também, que requerem filtros, que são excelentes. Filtrar secundários em caixas de válvula, em caixas d'água também, até para consumo pode ser. Normalmente o de tela para bloquear areia e pequenos pedriscos. Já
essa linha a partir do YFV, que eu falei para vocês, que é o de duas, 1,5 de duas, de 20 metros cúbicos, que o pessoal usa muito em estufas, né? Estufas aí de 1.000, 2.000 metros quadrados. Aí a gente já tem o YFV. Esses dois aqui nós não trabalhamos no Brasil. Aí nós temos o YHF e o YHG. Todos eles, pessoal, nós temos eles em discos ou em tela. Ele pode ser usada para filtragem secundária, como um filtro de segurança de um filtro de areia, ou também para filtragem principal, onde não tem uma carga muito grande orgânica, não tem muita carga de algas, uma carga baixa. Aí ele pode ser usado até como filtragem principal. E é o que é mais utilizado aqui no Brasil, tá, pessoal? Aqui é uma aplicação típica, isso aqui é lá na Itália, não é aqui, tá? Lá, um negócio interessante que em todos os cavaletes eles usam filtros, aí eles trabalham como filtragem secundária, porque lá logo após a bomba, em algum ponto já tem mais filtros ou de discos ou de areia, mas mesmo assim eles colocam mais um filtro secundário de segurança na entrada do cavalete. Aqui são a série dos Roto Filters, aquilo que eu comentei, que tem o disco com defletor, nós chamamos de Roto Filters. Eles são modelo em T, tá? Ó, ele forma um T que está virado. E uma característica principal deles, do filtro nosso T, que é Irritec, fabricação Irritec, é a pressão a 10 bar a 20 graus Celsius. De 2 polegadas para um fluxo de 30 metros cúbicos e 3 polegadas para o fluxo de 50 metros cúbicos. E aqui em cima, tá? Ele vem uma furação de 3/4, que daí pode ser colocado um registro ou um nipple. De preferência, um registro, e se for trabalhar com ele em pé, como está neste desenho, nesta imagem, o melhor mesmo é colocar uma válvula ventosa duplo efeito. Para quê? Para descarregar o ar que eventualmente possa vir ficar comprimido aqui no fundo dessa tampa. Aí esse ar sai, ele vai filtrar em todo o elemento do filtro. Aqui está quais nós temos, né? Em tela, em discos, o rotodiscos, onde vai o defletor aqui na parte onde entra a água. Aqui são os modelos de fechamento, pode ser com abraçadeira ou com essa rosca. E as conexões aqui nós temos ele só em rosca BSP. E 120 mesh, de 2 e 3 polegadas. Aqui estão eles, tá? O de 2 polegadas, nesse caso, é para 30 metros cúbicos hora, vazão máxima. E o de 3 polegadas, 50 metros cúbicos. Aí nós temos o filtro duplo, que é o Twin, que ele é o dobro de vazão, 100 metros cúbicos hora. Então, isso aqui é uma linha nossa para alta capacidade de vazão. Para onde é utilizado? Principalmente filtragem principal. Sistema médio e pequeno, água de poço de média, pode ser água também de tanque, pessoal, onde não tenha muita alga, água de córregos também. Eles são muito utilizados. E no caso de filtragem secundária, quando é um filtro de segurança de um filtro de areia ou também é, de um hidrociclone. Aqui a instalação pode ser feita em 90 graus, né? Ele tem uma entrada lateral e duas saídas, uma lateral ou uma na vertical, que daí ele dá uma configuração em L, ou pode ser tradicional. Só que aqui está faltando uma válvula, que nessa foto tem, uma válvula duplo efeito, uma ventosa, aqui não tem, aqui deveria ter, para melhorar a eficiência da filtragem.
Aí nós temos a evolução do filtro em discos, que é um filtro que ele tem a capacidade de se retrolavar. A gente fazendo uma inversão de fluxo, ele vai conseguir fazer com que a gente consiga lavar o espaço entre os discos sem precisar tirar a tampa e afrouxar o elemento e passar um jato. Ele faz esse trabalho com um fluxo inverso. Como é que funciona? Então, ele tem a entrada, tá? Ele é um filtro normal, igual um TIF, um filtro normal. A água entra pela lateral, vai percorrer e entrar através dos discos, vai dar fluxo pela parte central, tá? Ou pela lateral, e a água sai filtrada. Então, a água suja, água filtrada. Quando nós invertemos esse fluxo, ora, onde saía a água nesse ponto, agora ela está entrando, e a gente tendo uma pressão nesse ponto de 2,8 bar, ou 28 MCA, ou 2,8 quilo, ela vai levantar uma mola que está aqui, e essa mola vai abrir pequenos espaços entre os discos. E aí a água vai estar sendo pressurizada de dentro do elemento para fora. E aonde ela estava entrando antes aqui, ela vai estar saindo. Aí a gente joga essa água para um dreno, né? Eu posso jogar de volta para o tanque ou drená-la, tá? Que vai ser a água suja. Então, como é que funciona esse disco? Esse filtro a disco automático. Filtragem normal, quando inverte o fluxo, ele tem que ter a pressão de no mínimo 2,8 bar. Ele vai fazer com que os discos aqui fiquem todos folgados e a própria pressão vai fazer com que esta folga desencruste toda a sujeira que está parado nele, jogando essa sujeira para fora, tá? Então, ó, a retrolavagem, a água a partir do interior do cartucho de filtragem, atravessando uma tangencial com furos, tá? Ela colide com a superfície do disco, fazendo girar, segurando uma limpeza completa e eficaz. Então, aqui a hora que ele está filtrando, você pode ver, ó, a sujeira toda parada aqui em cima, tá? Então é normal. E a hora que ele entra em retrolavagem, ó, ele está fazendo um fluxo opostos. Podem perceber que a água está vindo de dentro para fora. Ó. Ela não está. é, aqui a gente percebe na imagem esquerda que ela está sem turbulência nenhuma, né? Ela está o fluxo normal. E quando efetua-se a retrolavagem, esse espaço entre os discos e esses jatos que formam, ela forma uma turbulência e limpa o nosso elemento. Então, é um filtro que você tem que abrir muito pouco ele, talvez mensalmente, a cada semestre, para verificar como é que está, mas é um filtro que a manutenção dele é muito baixa, tá? É muito interessante. Claro que você tem que fazer em tempos para não deixar ele entupir por inteiro, né? Mas vamos falar assim, que se for automático, você pode colocar tanto por tempo quanto por diferencial de pressão. Isso aqui é uma ideia bem bacana, viu? Para quem tem água com muita sujidade. E a Ritec oferece ele separadamente. Tem clientes que nos compram separado. Eles, clientes mesmo, fazem os jogos de válvula. E nós também vendemos eles como os conjuntos RSL. O que que é o RSL? São conjuntos já assemblados, né, prontos, que é só você engatar a entrada de pressão de água, a saída e o dreno e colocar automação se você quiser, ou se não, com saguive você faz a inversão de fluxo para fazer a retrolavagem. Então, isso aqui para pequenos projetos e médios,
Até grandes projetos, onde tem uma qualidade de água razoável, boa, né? Boa, média, média para boa, ele é um produto que já está bem consagrado no mercado. A instalação dele é facilitada, ele praticamente vai pronto. A manutenção é simplificada, não precisa ferramenta nenhuma, é muito simples. Ele ocupa pouco espaço, ele tem muita versatilidade, é um produto bem interessante para instalação e como ele já vem todo pronto, você não precisa ficar se preocupando em montar em peça, ele já vem pronto para funcionamento. Aqui são os modelos, desde o único, que é um de 2 polegadas, até para 24 metros cúbicos hora, até 192 metros cúbicos hora. Então, a gente tem uma gama bem grande desses produtos. Este aqui, 48 metros cúbicos, e os 72 são os campeões de venda. São os que a gente mais vende, pessoal. 48 e 72, que é o manifold de 4, né? Ou o manifold de 3 polegadas, tá? Esses dois aqui são os que a gente tem bastante demanda aqui na RTEC. Aqui são os modelos maiores, o RDL, e aqui são os kits automação, que se quiser, para facilitar a vida do nosso cliente, a gente pode oferecer os kits já pronto montados. Eles atuam como filtragem principal, tanto em gotejamento como microaspersão, para águas de qualidade média, média boa, média ruim, né? Muito ruim não, aí tem que ser filtro de areia. Mas eles atendem perfeitamente. E agora, a última linha a apresentar para vocês sobre os nossos filtros de areia, pessoal. O primeiro modelo é o filtro câmara dupla, a gente chama a linha ERV. Ele é compacto, autônomo, tá? Ele é tudo num só. Vem com manifold e aqui opcional, se você quiser ele montado, a gente manda montar. Todo ele já com as válvulas, com automação, é só instalar. Como é que ele funciona? Fluxo entra pelo lado superior, atravessa o manifold nas duas saídas, pelas válvulas, executa a filtragem, aqui tem uma carga de areia, aqui tem as crepinas, a filtragem nessa câmara e nessa câmara. A água se encontra aqui na câmara inferior e vai para o seu destino, tá? Para irrigação, gotejamento, aspersão. Na hora da retrolavagem, vamos supor que vamos fazer a retrolavagem na câmara 2. É fechada a válvula de entrada e aberto a válvula para o dreno. A água que está entrando aqui, que estava passando aqui, ela vai subir, lavar esta areia e mandar essa água embora. Quando for para lavar a câmara 1, fecha, abre essa aqui, a água novamente retorna e fecha-se a câmara 1. A água vai aqui, vai pelo dreno, vai embora. Então, ele faz toda essa função num corpo só, tá? Então, por isso que a gente chama que é um filtro de areia câmara dupla. Aqui está as medidas que nós temos, né? De 2, 3, 4 ou o DN 125, que é 5 polegadas. As vazões máximas recomendadas, mas é aquilo que eu expliquei lá no começo, né? Essa vazão, ela é mais referencial, porque se você tiver uma água de excelente qualidade, praticamente você não vai precisar de um filtro de areia. Vai precisar de um filtro de discos ou um filtro em tela. Já com uma qualidade média, né? Sempre em função lá do TSS, teor de sólidos suspensos, aqui sim, aqui a gente começa a precisar ter um filtro de areia. Então, de uma vazão máxima de 60 metros cúbicos recomendado, quando for uma água de qualidade média, ó, ela vai cair para 40. Vamos falar um de 2 polegadas, de 30. Ó, ela já cai para 25. E assim vai, tá, pessoal? Então, a qualidade da água tem muito a ver
com a filtragem, principalmente a filtragem em areia e a filtragem em discos também, tá? Da mesma forma. Todos os nossos catálogos hoje, os técnicos, se vocês precisarem, os filtros de discos também, a gente tem as vazões recomendadas em função da qualidade da água também. Então, ele vai servir como um filtro principal aqui, e para frente dele tem que ter um filtro em tela ou em discos para servir uma filtragem secundária no caso de alguma partícula de areia, algum material nesse sentido escapar, aí ele vai parar no filtro de segurança. Então, ele é adequado para águas superficiais, né, com altos níveis de turbidez, alta carga de sólido de suspensão e alta concentração de sólidos orgânicos. E também ajuda, pessoal, no caso de que a água tenha ferro também, tá? Por quê? Porque existem bactérias que se alimentam do ferro, tá? Então, e ele captura essas bactérias. Então, ele também ajuda também no controle do ferro, mas não é efetivo. O ferro tem que também ser aplicado, tá? Por ele ser uma substância de origem química, a gente tem que tentar oxidá-lo, tá? Ou seja, tem que usar algum agente com que faça essa oxidação. Que hoje o pessoal usa o peróxido de hidrogênio, né, a 200 volumes, que é o que tem mais dado resultado. Então, o filtro de areia, como é que ele é? É o filtro mais o filtro de segurança, que pode ser em tela ou em discos, mais as válvulas de retrolavagem e mais os controladores. Agora, o próximo filtro são os filtros em câmara simples, que a gente chama filtro de areia EUV. Ele é semelhante à câmara dupla, só que ele é uma câmara só. Aqui estão as vazões também, tá? Em função do tamanho do corpo do filtro, né? Esse corpo aqui, ó, 600 milímetros, equivale a dizer que ele tem 60 centímetros de diâmetro, aqui. 900 milímetros, ele tem 90 centímetros de diâmetro. E 1.200 milímetros, ele tem 1,20 m de diâmetro. E a altura dele é sempre em torno de seus 80 centímetros. A carga de areia dele é em torno de 60 centímetros utilizada, entre 50 a 60 centímetros. É um bom leito de areia, tá? Tem uma, a gente consegue é, ter bastante eficácia na filtragem com esse leito. Então, como é que ele é montado? Sempre em baterias, tá, pessoal? O mínimo é uma bateria de dois filtros. Mas aí nós podemos ter baterias de dois, de três, de cinco, até seis filtros. Então a gente começa de uma vazão nominal de 40 metros cúbicos hora até uma vazão nominal de 420 metros cúbicos hora. Tá? Então, é uma filtragem que a gente começa de pequenas capacidades e consegue chegar até grandes capacidades. Esses aqui são os filtros de areia que a RTEC disponibiliza aqui para o mercado brasileiro. Aqui é uma foto de um conjunto de 1.200 milímetros com seis, né? Que seria esse aqui, eles estão em paralelo, né? Então, seria esse aqui para 420 metros cúbicos hora. Um DN 250 manifold, aqui, o manifold dele é aqui a entrada, um DN 250 aqui, ó, entrada, ele reparte. Então, isso aqui é para um sistema, isso aqui é montagem na Itália, todos podem observar com tubo de polietileno também, né? Lá é muito utilizado polietileno de alta densidade. E aqui está a nossa bateria de filtragem. Então, pessoal, o que tinha para falar para vocês hoje seria isso. Eu vou dar uma olhadinha o que nós temos de aqui, ó.
Felipe Mendes perguntou: todas as automações vêm à parte, não vêm integrado, certo? Certo, Felipe, todas vêm à parte. É o que a gente, em alguns casos, os filtros de câmara dupla, a gente manda ele montado. Mas os filtros em câmera simples ou aquele RSL, ele vem todos kits que aí é só você conectar alguns microtubos ali que você faz já a montagem. O filtro disco semiautomático, bem interessante, esse aqui é de uma outra linha que não é fabricação Irritec, Carlos Otávio. E eu estou fazendo só do que é fabricação Irritec. Mas nós temos um modelo semiautomático também. Se tem mais alguma dúvida, pessoal, deixa eu dar um stop share aqui, aqui. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver. Deixa eu abrir o chat aqui. A próxima apresentação, ela será na próxima terça-feira. Eu vou falar sobre microaspersão e aspersão. Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos, obrigado pela participação. Espero a participação de vocês na próxima terça-feira.